Olá, meus amigos buscadores da liberdade financeira, tudo bem? Hoje vamos falar de inflação. Você sabe o que causa a inflação e quais são as consequências? A maioria das pessoas percebe a inflação somente pelo seu efeito final, que é o aumento dos preços. Mas existem muitas razões que levam ao aumento do preço. Uma delas é a própria quantidade de demanda. Quando o consumidor quer comprar muitas coisas e o mercado não consegue produzir o suficiente, o preço normalmente sobe. Mas essa distorção de preço é temporária. Por quê? Percebendo o anseio de consumo, o mercado vai produzir, os produtores vão produzir e os vendedores terão mais produto para vender. Tendo mais produtos para vender, aumentando a disponibilidade da oferta, o preço vai ser forçado para baixo, nivelando a um preço comum e reduzindo a inflação. Então a inflação de demanda é uma distorção que é curada pelo próprio mercado, num período relativamente curto de tempo. Mas existem outros tipos de inflação que são causados por situações que não têm relação direta com o consumo, com o mercado, tem relação direta com políticas públicas. Qual é esse tipo de inflação? É chamado de inflação monetária ou inflação cambial, que é quando existe dinheiro demais disponível no mercado. Esse excesso de moeda disponível no mercado faz com que os preços subam por conta da quantidade, mas tem um efeito mais nocivo, que é a desvalorização da própria moeda, a perda do poder de compra da moeda. Tá? No passado, quando a moeda surgiu, quando o comércio surgiu, os produtos eram trocados por próprios produtos, por outros produtos. Não havia moeda. Com o desenvolvimento da moeda, num primeiro momento, a moeda tinha um lastro, ela tinha um valor real, era utilizado pedras preciosas ou metais preciosos para utilização. Depois que passou a esse formato de papel moeda, que é o que a gente usa hoje, num primeiro momento, a moeda continuou tendo lastro, ou seja, para cada centavo disponível no mercado, havia uma quantidade de ouro, no caso, no Banco Central do país, nos cofres do país. Contudo, de um tempo para cá, a moeda passou a ser fiduciária, ou seja, não tem mais lastro e ela vale aquilo que as pessoas acreditam que ela realmente vale. Entretanto, a moeda não perdeu uma vinculação completa, porque ela ficou vinculada ao ciclo de crescimento econômico. À medida que a economia cresce, mais dinheiro é necessário e o governo imprime mais dinheiro. Pelo menos essa deveria ser a regra. À medida que a economia fosse crescendo, o empresário investiria R$1 na produção, ao longo do ciclo produtivo, um valor agregado seria incluído neste produto e ele chegaria no final da sua produção valendo R$2, por exemplo. Tá? Esse real adicionado, esse valor agregado, seria então impresso pelo governo na forma de moeda que disponibilizaria ao mercado. Tudo muito lindo, muito maravilhoso em termos teóricos. Como os governos detêm o monopólio da impressão de dinheiro, todo governo pode imprimir mais dinheiro independente do crescimento econômico. Na verdade, os governos o fazem para estimular o crescimento econômico. É como se ele entregasse a fruta antes da árvore crescer. Tá legal? Então, o crescimento econômico é a árvore e a fruta é o dinheiro. Só que o dinheiro tem outros comportamentos também. Por isso que é possível colocá-lo na frente, entregar a riqueza na frente para estimular a produção. Só que se isso não for feito da maneira adequada, se isso for feito de forma excessiva, como acontece em muitos países, o excesso de produto disponível no mercado faz o que com o preço do produto? Força o preço do produto para baixo, ou seja, desvaloriza o produto. Pensando no dinheiro, pensando na moeda como um produto, o excesso de moeda disponível no mercado faz com que o seu poder de compra se desvalorize, forçando a inflação para cima. Lembrando que um dos efeitos da inflação é o aumento de preço e a medida da inflação é através da contabilização dos preços. Então isso vai elevando. Uma elevação de taxa de inflação é bastante nociva. Se fosse somente pela questão da demanda, não haveria problema, o mercado se regularia ao longo do tempo. Quando a inflação vem
de causas monetárias, ela cria uma diferença estrutural na economia, gerando muito dinheiro disponível, mas não tendo riqueza suficiente para consumir esse dinheiro, gerando uma instabilidade econômica que pode ser nociva, gerando mais desemprego. Para combater a inflação, o Banco Central, através do Copom, do Comitê de Política Monetária, usa algumas estratégias para tirar dinheiro do mercado. Uma delas é a elevação da taxa Selic, que já comentamos no passado aqui, para desestimular a utilização do dinheiro e aumentar a captação de recursos através do Open Marketing, que é a venda dos títulos públicos federais, tirando o dinheiro do mercado para a utilização em outros fins, mas de caráter governamental, tá legal? Por isso, fique atento. Não pense que a inflação é simplesmente uma elevação dos preços provocado pela ganância do empresário. Não, muito pelo contrário. Aqui no Brasil, principalmente, a inflação é fruto do excesso do dinheiro disponível no mercado, ou seja, políticas macroeconômicas, políticas monetárias, de emissão excessiva de moeda sem a devida contrapartida no crescimento econômico, tá legal? Qualquer dúvida você já sabe, é só mandar para cá e a gente responde. Um forte abraço, até mais, tchau!